Cinco Continentes na Rádio Observador, o programa onde viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bem-vindo, Bruno. Olá, bom dia, E obrigado. feliz dia da criança. É verdade. Hoje começamos pela guerra na faixa de Gaza e por um dado novo. Há uma nova proposta de paz apadrinhada pelos Estados Unidos, isto numa semana em que Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram o Estado da Palestina. Bruno, faz sentido que estes países tenham tomado esta posição? Bem, em relação aos Estados Unidos, é realmente uma posição importante que sinaliza, diria, alguma impaciência da parte de Joe Biden em relação ao arrastar do conflito. E é um conflito que sabemos que, além dos custos, enfim, trágicos que tem para a população civil desde logo de Gaza, também para, enfim, para a região, para um certo risco de escalada na região, também cria problemas em termos de política interna. Temos assistido àquelas enormes manifestações de estudantes, e sabemos que há setores importantes do Partido Democrático que são muito hostis à continuação da guerra. A última sondagem que eu vi, só 18% dos democratas é que defendiam a continuação do esforço militar por parte de Israel. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que sim, e à partida aumenta significativamente aqui a pressão sobre Israel, a pressão externa sobre Israel, vindo do seu principal aliado. E parece, de facto, sinalizar uma mudança da posição, nomeadamente do chefe do governo israelita, em função dessas pressões externas crescentes, enfim, não só dos Estados Unidos, mas episódios como o TPI, pressões internas também, nomeadamente a questão dos reféns e dos familiares dos reféns, da própria oposição moderada, e por fim também reflete este facto base que é, uma vez, no fundo, terminado a fase mais ativa das operações militares, nomeadamente com o fechamento da fronteira com o Egito e a destruição dos túneis que ligavam a região ao Egito, em última análise, Israel não quer ocupar Gaza. Nunca quis ocupar Gaza, já tinha retirado Gaza há bastantes anos, e portanto não quer manter lá tropas. E portanto este plano de paz apresentado pelos Estados Unidos, no fundo, corresponde também a todos esses aspectos. Agora, é no fundo um teste àquilo que realmente o Hamas quer, e também à capacidade de influência dos Estados Árabes moderados, que estão interessados em terminar o conflito sobre o Hamas. Em termos do reconhecimento por estes países europeus, eu diria, desde logo que faz algum sentido em termos da política interna desses países. Em Espanha temos um governo de coligação com partidos muito radicais à esquerda, que são muito pró-palestinianos. No caso da Irlanda, há um histórico de empatia, de associação com os palestinianos. No fundo, os irlandeses, pela sua história, acham que são um pouco os palestinianos da Europa. E a Noruega sabemos que tem também um papel histórico no acordo de Oslo, não é? Nas negociações que levaram ao primeiro acordo de paz entre Israel e os palestinianos. Eu diria que, do ponto de vista diplomático da ação externa, me parece que não faz sentido. Ou seja, eu comparei isto em termos diplomáticos à caça a gambuzinos. Ou seja, não me parece fazer sentido reconhecer algo que realmente não existe. Por exemplo, Portugal, na questão de Timor-Leste, resistiu sempre e bem a reconhecer formalmente a anexação de Timor pela Indonésia. Apontou sempre para uma ocupação ilegítima, mas não declarou a independência de Timor-Leste, nem reconheceu a independência de Timor-Leste antes dela realmente acontecer. Portanto, não parece que isso faça sentido, não parece que vá alterar no fundamental as coisas. Se fosse para alterar, já há 145 países que reconhecem a Palestina como sendo supostamente um Estado soberano, e ela continua a não o ser, mas sim uma região ocupada com uma autonomia limitada. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que não faz muito sentido. Vamos ver se haverá aqui algum efeito de contágio no resto da Europa. Do ponto de vista da Europa, parece-me que só ajuda, no fundo, a confirmar esta crítica que eu tenho feito nos últimos anos, que é muitas vezes os europeus parecem preferir declarações grandiloquentes e gestos e palavras vazias a ações mais eficazes. E Bruno, da guerra do Médio Oriente passamos para a guerra na Ucrânia. Há um escalar no conflito, caiu a linha vermelha de uso de armas de países da NATO no combate à Rússia. Putin já avisou que isso pode trazer a aliança para o conflito. Achas que estamos a pisar aqui de certa forma o limite e a arriscar uma guerra nuclear? Bem, eu acho que é preciso ser aqui rigoroso na análise.
houve realmente uma escalada, mas essa nova escalada foi uma nova grande ofensiva russa contra a segunda principal cidade, a segunda cidade mais populosa da Ucrânia, que é Kharkiv. Isto foi uma reação proporcional, uma resposta proporcional para permitir à Ucrânia defender-se com mais eficácia dessa nova escalada. Com, aliás, algumas limitações ainda assim, portanto não foi um completo levantar dessa linha vermelha, aliás isso nunca aconteceria, porque os países europeus, os Estados Unidos não aceitam, por exemplo, que fornecer armamento se ele for utilizado para atingir alvos civis, etc, mas, como a Rússia aliás sistematicamente faz na Ucrânia, mas em todo caso nem sequer foi isso, portanto continua a ser no fundo um uso limitado às zonas mais próximas da fronteira, as zonas onde estão a ser preparados ataques ou estão a ser realizados ataques contra o território ucraniano. Em relação à questão de uma maior escalada, ou seja, de um alargamento do conflito para países da NATO, de uma escalada através da utilização de armamento nuclear, nomeadamente tático, bem, isso é sempre possível, porque um conflito é dinâmico, por vezes tem uma dinâmica até própria que escapa um pouco aos próprios autores, aos próprios atores, mas não me parece é que seja do interesse racional da Rússia alargar o conflito ou levá-lo para um patamar nuclear. Países como a China, por exemplo, que não são propriamente países hostis à Rússia, têm deixado muito claro que considerariam isso inaceitável. E há uma razão para isso, é que isso seria uma escalada, nomeadamente a questão do nuclear, uma escalada sem precedentes desde 1945. Ou seja, nunca nenhum país nuclear utilizou armamento nuclear para evitar perder uma guerra contra atores, contra um país, contra beligerantes que não têm armas nucleares. Isso nunca aconteceu nem pela União Soviética no Afeganistão, nem pelos Estados Unidos no Vietnã, nem no caso da Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos sabiam que a Coreia do Norte estava a utilizar aviões e pilotos russos, soviéticos, para atacar as tropas americanas, sabia que havia 200 mil, entre aspas, voluntários, que eram na verdade tropas chinesas que tinham entrado para ajudar a Coreia do Norte e não utilizou armamento nuclear nesse contexto. Portanto, seria realmente uma nova escalada criminosa numa guerra de agressão sem qualquer precedente desde 1945. Em relação à questão do alargamento, também não me parece que isso seja do interesse da Rússia. A Rússia já está a ter dificuldades a combater a Ucrânia e sabe muito bem que não está a combater diretamente a NATO, apesar de ser isso que a sua propaganda passa o tempo a dizer, e que faria uma grande diferença se fosse assim, se estivesse a combater exércitos muito mais bem equipados, treinados do que os da Ucrânia e arriscando o envolvimento direto da principal potência militar a nível global, que são os Estados Unidos. E Bruno, ainda esta semana é inevitável falarmos da visita de Zelensky a Portugal. Esteve com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro numa viagem relâmpago a Lisboa. A viagem a Portugal e a outros países europeus, achas que valeu a pena? Bem, acho que do ponto de vista de apoios significativos, valeu sobretudo a pena no caso da Espanha, da Bélgica e da Suécia. Em todos esses casos tivemos apoios, enfim, nos dois primeiros de mais de 1.000 milhões de euros, no caso da Suécia quase 1.000 milhões de euros, apoios como, por exemplo, fornecimento prometido pela Bélgica de F-16 no futuro. É verdade que muitas dessas promessas me parecem muito ambiciosas, sobretudo em termos de calendário. Por exemplo, a Espanha diz que vai gastar 1.000 milhões até ao final deste ano, ou seja, em 6 meses. Isso seria excepcional em termos daquilo que temos visto na prática. Mas, em todo caso, muito importante. Há também acordos formais de cooperação mais a prazo, e isso é muito importante também para a Ucrânia, para moralizar os ucranianos, para passar a mensagem à Rússia que os europeus não vão deixar abandonar, não vão deixar cair a Ucrânia, não vão abandonar a Ucrânia. Em termos de Portugal, acho que foi um pouco uma oportunidade perdida, foi uma opção legítima do governo atual, mas enfim, acho que foi uma oportunidade perdida para se anunciar um reforço do apoio à Ucrânia, algo novo em relação a esse apoio. Agora, não deixou de ser importante, nomeadamente a formalização deste compromisso, e no acordo assinado há a possibilidade de desenvolvimento de parcerias, por exemplo, com a indústria de defesa. Por exemplo, eu tenho dado o exemplo dos drones, onde Portugal tem estado também ativo a fornecer drones de vigilância à Ucrânia. Acho que é algo que seria muito interessante desenvolver realmente até para a própria indústria de defesa portuguesa e para as próprias necessidades futuras das Forças Armadas portuguesas. Bruno, temos apenas 5 minutos até ao final. Vamos muito rapidamente aos Estados Unidos da América. Trump foi mesmo condenado no caso que envolvia a atriz Stormy Daniels. Torna-se o primeiro ex-presidente norte-americano a ser condenado em tribunal. Isto será negativo ou positivo, de certa forma, para Trump do ponto de vista eleitoral, na tua opinião, Bruno?
Bem, é incrível e significativo que se tenha de colocar a questão, e eu acho que faz sentido colocar a questão. Pois, certo. Em termos normais, em tempos normais, seria sempre muitíssimo negativo. Eu diria, provavelmente até acabaria com qualquer candidatura de um candidato normal. E de facto é algo histórico e de nunca visto, ou seja, tivemos uns episódios de multas por excesso de velocidade a cavalo do general Grant, não é? Que era um general que gostava muito de andar a cavalo no século XIX. Tivemos algumas acusações contra Nixon mais sérias e contra Clinton, talvez não tanto, mas nenhuma chegaram a avançar. Mas a verdade é que com Trump não sabemos porque ele utiliza isto para se vitimar, para alimentar a sua narrativa de que é as elites, as instituições contra ele, por ser o grande defensor dos verdadeiros americanos, aqui entre aspas, não é? Naquela lógica populista, e portanto nessa lógica populista isto até lhe pode ser útil. Eu, apesar de tudo, não tenho dúvidas que em termos do seu núcleo duro de apoiantes, que são praticamente um culto, isto não vai afetar em nada esse apoio, pelo contrário, até o vai mobilizar, até vai reforçar essa militância. Em termos de republicanos mais moderados e em termos de independentes, isso já me parece mais duvidoso. E tendo em conta que as eleições nos Estados Unidos, nas últimas décadas, têm sido sempre decididas por margens muito pequenas, isso pode realmente ser decisivo e acabar por, no fundo, dificultar uma nova eleição de Donald Trump. Mas vamos ver. Teremos de ver como é que as sondagens também evoluem nos próximos meses. E Bruno, viajamos agora até à Nova Caledónia, ali no sul Equador, território ultramarino da França no Oceano Pacífico, onde continuam a eclodir protestos independentistas. Macron já enviou um contingente de mais de 1000 homens. Também já foram retirados turistas da região. A visita de Macron pode ajudar a acalmar os ânimos? Bem, é esse o objetivo e também responder a críticas de que ele, no fundo, não prestou a devida atenção à situação e, portanto, deixou que ela chegasse a este ponto. Já havia aqui uma crise há bastantes meses, um diferendo entre os independentistas e os defensores da autonomia, que venceram 3 referendos sucessivos em que a independência foi derrotada, em que prevaleceu a aposta na autonomia, portanto num estatuto de autonomia, mas mantendo-se como um território francês. A última vez foi em 2021, esse é o último desses referendos, mas agora havia aqui uma proposta de alteração da lei eleitoral, que era muito controversa, e, portanto, tivemos 10 dias de extrema violência. Os franceses tiveram de enviar, enfim, já vão em 3.000 o conjunto de forças, quer militares, quer policiais, que estão a garantir a ordem. Portanto, vamos ver. O presidente Macron conseguiu pelo menos alguma acalmia momentânea, um prazo de um mês para se tentar chegar a algum tipo de acordo. Agora, isto é bastante negativo para a França, para a imagem da França nesta região, por exemplo, nas ilhas do Pacífico, que é uma região onde a França estava a investir muito, esta ideia de que era também uma potência do Pacífico, e muito a partir, no fundo, desta base de apoio na Nova Caledónia, que está a apenas 1.700 km da Austrália, mas está a 17.000 km da França. Bruno, vamos avançar e agora mudamos de continente, vamos fazer aqui uma escala e vamos até à África do Sul, onde houve eleições e os resultados apontam para o fim da maioria absoluta do ANC, o partido de Nelson Mandela, pela primeira vez em 30 anos. Bruno, que consequências é que isto pode ter aqui muito rapidamente, em 2 minutos? Bem, realmente temos resultados ainda parciais, mas já com uma percentagem muito elevada dos votos apurados, mais de 90%. O ANC está com 41%, o principal partido da oposição, a Aliança Democrática, tem 21, 22 e depois a grande novidade, o partido de um dissidente e antigo presidente do ANC e da África do Sul, Jacob Zuma, com 13%, e um partido de extrema esquerda mais radical, os Economic Freedom Fighters, têm à volta de 10%. Aqui a grande novidade realmente é o fim de uma era, neste sentido. Nunca o ANC deixou de ter maioria absoluta, nunca baixou a menos de 50% desde 1994, portanto nestas 7 eleições livres. Isto mostra que realmente os sul-africanos estão muito insatisfeitos com a corrupção, com as faltas de eletricidade, com problemas no abastecimento de água, com um nível de desemprego que chega a mais de 30%, sobretudo muito elevado entre os jovens,
E, portanto, há aqui realmente uma enorme insatisfação. O problema é que a oposição não se conseguiu coligar, tem ideias muito diferentes sobre o que fazer de diferente e, portanto, isto significa que o ANC continua a ser ainda o ator dominante. A grande questão agora que se coloca é que coligação é que vai ser formada e se isso significa que continuará o Presidente Ramaphosa numa nova coligação ou se o ANC terá de encontrar um novo presidente, um novo candidato a presidente para conseguir construir aqui uma coligação viável. E Bruno, agora muito rapidamente já são 11h30, é também com eleições que fechamos. Vamos até ao México, há eleições no domingo e uma coisa é certa, vamos ter uma mulher como presidente. De um lado, Claudia Sheinbaum, que apresenta a continuidade do governo de López Obrador. Do outro, Xochitl Gálvez, candidata opositora. Qual está mais bem posicionada para vencer e que consequências poderá ter esta eleição? Bem, aqui muito telegraficamente, é só no fundo para chamar a atenção dos ouvintes para acompanharem estas eleições. É um país muito importante, 2 milhões de quilómetros quadrados, 130 milhões de habitantes, sobretudo é um país crucial para os Estados Unidos em termos económicos, em termos de gestão de migrações, e realmente são eleições com um resultado anunciado, que é as duas candidatas que de longe lideram as sondagens são as duas mulheres, já as referiste, e portanto teremos pela primeira vez à partida garantidamente uma presidente mulher. À partida as sondagens também dão uma enorme vantagem a Claudia Sheinbaum, no fundo a sucessora designada do atual presidente, que é bastante popular, o presidente Obrador. Portanto, vamos ver se isso se confirma ou não na próxima semana e depois comentaremos as implicações desse resultado. Obrigada, Bruno. Voltamos na próxima semana, sempre aos sábados, depois do Jornal das 11 da manhã. Espero que tenhas um ótimo dia da criança. É isso, liberta a criança cá em ti, Bruno. Um forte abraço. As crianças e respectivos pais. Ora bem. Exatamente. Um abraço, até para a semana. Até para a semana.